Então, gente, esse grupo é composto por Ana Beatriz e Luzicleide Roberta e vamos falar sobre as regras de Westergaard. Mas o que é a regra de Westergaard? É um conjunto de ações que tomamos a partir da observação do comportamento dos nossos controles nos grafos de Levi-Jeunesse. O Jamie Westergaard costuma contar uma historinha quando vai palestrar ou até mesmo quando escreve sobre regras de Westergaard. Ele diz que criou algumas regras para sua filha Christy, sobre os horários em que ela deveria retornar para casa quando fosse a uma festa. E aí ele criou algumas regras. Olha, você vai estar extremamente encrencada se você voltar para casa apenas uma vez depois das 3 horas da madrugada. Você também vai estar muito encrencada se você voltar 2 vezes depois das 2 horas da madrugada. E você também vai estar encrencada se voltar 4 vezes depois da 1 hora da madrugada. Ele conta essa história para ilustrar a questão das regras de Westergaard. E vamos falar sobre a primeira delas, que é a regra 13S. Essa regra é violada quando há apenas uma corrida do controle excede o limite de 3 desvios padrão. 1 é o número de corrida e 3 é o número de desvios padrão. Um exemplo, imagine que você tem um controle funcionando direitinho. Já tinha uma corrida anterior do seu controle próximo da média. E aí você faz uma próxima corrida no outro dia e você observa o seguinte resultado, superando a linha de 3 desvio padrão. Essa é uma violação da regra 13S. Poderia ser para baixo também. Então, qualquer mediação do controle que seja igual ou superior a 3 desvio padrão caracteriza a regra 13S, sendo violada. E a 13S é uma regra de rejeição, então tem que haver alguma ação posterior para que o controle retorne para os valores adequados. Essa é uma ilustração para lembrar que o desvio 13S pode ser tanto para baixo quanto para cima. Dando continuidade à regra de Westergaard, agora vamos falar a regra 22S. A regra 22S é quando nós temos 2 corridas consecutivas do controle, superando para cima ou para baixo a nossa linha de 2 desvio padrão. Aproveitando a explicação anterior, imagine que você fez uma corrida do controle e estava perto da média. Aí você fez uma nova corrida de controle no outro momento, no outro dia, e ele ultrapassou a linha de 2 desvio padrão. Aí você interpreta a regra 12S como um sinal de alerta e, eventualmente, você não precisa fazer nada, principalmente se estiver trabalhando com 2 níveis de controle. Imagine que você tem aqui um segundo nível de controle e este segundo nível está com valor dentro do limite de 2 desvios. Você não precisaria fazer nada. Vamos dizer que aí você vai executar no outro dia uma segunda corrida do seu controle e observa o seguinte resultado. Faço o meu controle e segunda corrida do meu controle. Eu tenho mais um ponto acima da minha linha de 2 desvios. Acabei de cometer a violação da regra 22S. E a regra 22S é uma regra de rejeição. Eu tenho que rejeitar essa corrida de controle e, consequentemente, tomar uma ação de correção. E do que estaremos falando? Revisar o processo, verificar se o reagente está dentro do prazo de validade, se o reagente está colocado na posição correta do meu equipamento, verificar se esse reagente está acondicionado de maneira adequada, verificar se os procedimentos de manutenção de usuário de equipamento foram realizados dentro do cronograma correto, verificar se as manutenções preventivas do equipamento estão dentro do cronograma, verificar se há algum problema visível, por exemplo, na agulha que faz a aspiração das amostras dos equipamentos e enfim, se essa verificação global não chegou em nenhuma conclusão, é proceder uma calibração para os valores possam voltar para os limites adequados. A regra 41S é uma regra de rejeição. Quando violada, requer ação corretiva imediata. Ocorre quando 4 pontos de controle ultrapassam um desvio padrão.
pode ser verificada usando-se um ou dois níveis de controle, sendo mais eficiente a segunda alternativa, porque detecta um problema 2 vezes mais rápido. Verificar se os procedimentos de manutenção de usuário do equipamento foram realizados dentro do cronograma correto. Verificar se as manutenções preventivas do equipamento estão dentro do cronograma. Verificar se há algum problema visível, por exemplo, na agulha que faz a aspiração das amostras dos equipamentos. E, enfim, se essa verificação global não chegou em nenhuma conclusão, é necessário proceder a uma calibração para que os valores possam voltar para os limites adequados. 4 pontos de corrida de controle estão além de um desvio padrão. Poderia também estar acontecendo para cima. Aqui estou mostrando numa corrida de um único controle. Agora vou mostrar numa corrida de 2 controles. Veja que agora eu estou com 2 níveis de controle. Linha vermelha um nível e linha azul outro nível. Eu tive apenas 2 linhas de controle, mas eu já tenho uma violação da 4.1s. Veja, um dos pontos do nível de controle estão abaixo do desvio e mais 2 pontos do nível do controle também estão abaixo do desvio. Lembrando que o mesmo poderia estar acontecendo na parte de cima, não importa o lado da média que isso esteja acontecendo. Então veja que com 2 níveis de controle eu consigo detectar antecipadamente a ocorrência da 4.1s e posso tomar uma ação corretiva antes do que se eu estivesse trabalhando apenas com um nível de controle. Então veja a importância de usar mais de um nível de controle. Aqui no caso, há a violação da regra 4.1s com a utilização de 2 níveis de controle. Essa regra nos mostra o quão perigoso é trabalhar apenas com os valores numéricos, sem um gráfico de controle. A regra de Westgard 7t dá uma olhada neste gráfico. Se nós pegássemos apenas os valores numéricos desse controle, olhando dia a dia, se o controle está dentro da faixa aceitável, você não tomaria nenhuma ação. Porque eu tenho todos os pontos aqui desenhados, tem 8 pontos. Todos eles estão perto da média. Todos eles estão variando, menos de 2 desvios. Aliás, vários deles próximos da média até o limite de um desvio padrão. Então, se você não está fazendo o acompanhamento de um gráfico de Levy-Janes e se você não está aplicando as regras de Westgard, aparentemente estaria tudo bem. Mas dê uma olhada aqui. A regra 7t nos diz o seguinte: se eu tiver 7 pontos consecutivos que sejam crescentes ou decrescentes, eu preciso tomar uma ação de correção. Então, interpretando aqui, no ponto de vista dos valores da nossa distribuição dos dados de controle, é aparentemente tudo bem, dentro dos 2 desvios. Não tenho nem sequer um 2s acontecendo. Tá tudo maravilha. Mas quando nós observamos a tendência, nós percebemos que nós tínhamos um controle, que estava perto da média. Até aqui tudo bem. E depois começa a baixar os valores gradativamente. E veja que no ponto onde tomo uma decisão de interferir, eu ainda estou com um valor muito bom. Então, o 7t é uma regra que requer ação, que eu preciso tomar uma ação de verificar manutenção e até chegar o momento eventualmente de proceder uma calibração. Mas poderia ser eventualmente só a substituição do reagente, que está se degradando, por exemplo. Então veja, a regra 7t é muito interessante, porque ela pode nos ajudar a tomar uma ação antes mesmo que ela tenha valores extrapolando, porque ela está me apontando uma tendência. Regra de Westgard 7t, 7 valores consecutivos ascendentes ou descendentes, mesmo sem haver a extrapolação dos valores, de, por exemplo, 2 desvios padrão. A regra de Westgard 7x acontece com muita frequência, quando eu tenho 7 pontos consecutivos do mesmo lado da média. Então, quando eu tenho a ocorrência de uma 7x, não preciso estar atropelando de 2 ou 3 desvios para tomar uma ação. 7x também é uma regra de rejeição. Por isso a importância, o observar o comportamento dos controles do gráfico de Levy-Janes. Mais um exemplo de regra que deve ser aplicada.
Alguns laboratórios preferem ir um pouco além do 7x e espera chegar até o 10x para tomar uma ação. Aqui nós estamos vendo um gráfico com apenas um nível de controle, mas podemos aplicar a 2 níveis. E aí eu não tenho 10 corridas, eu poderia ter isso acontecendo em 5 corridas consecutivas. Tá aí 2 níveis de controle. Eu vou observar a regra 10x muito antes, 5 corridas antes do meu controle. Eu observo a minha regra 10x acontecendo. Então, mais um exemplo de que trabalhar com mais de um nível de controle vai me ajudar a ter o processo mais controlado por mais de um nível de controle. 10x ocorrendo com 2 níveis de controle, portanto, eu tenho 10 pontos de controle do mesmo lado da média. 10x sendo violada. Uma ação precisa ser tomada para evitar que o erro aconteça.